A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos chegando para a nossa 10ª aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes, louvando a Deus por tua vida que tem nos acompanhado neste curso. E como eu sempre digo, um curso básico para aqueles que estão começando no ministério da pregação da palavra de Deus. Nesta nossa 10ª aula, estaremos tratando o assunto o pregador e a vida de oração. Para isto, quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, versículos do 18 ao 20, que diz assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Podemos orar juntos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, louvamos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos aqui para mais uma aula deste curso, ó Pai, no intuito de ajudar os Teus servos que estão iniciando o ministério da pregação da Tua palavra. Nos dá, Senhor, condições, confiança de transmitir, Senhor, esta aula, que seja clara, Senhor, àqueles que estão aprendendo e participando conosco. Também seja com os nossos irmãos que estão estudando, para que meu coração esteja aberto, mente aberta, para entender e colocar em prática aquilo, Senhor, que iremos passar aqui nesta aula. Para isso, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos aqui, quero ser grato a você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal no YouTube. Sou grato a você. Você que ainda não é inscrito, pode nos ajudar se inscrevendo em nosso canal e receber semanalmente as nossas aulas e outras publicações onde ministramos a palavra de Deus em alguns lugares, como também algumas reflexões bíblicas. Antes de sair aqui da aula, deixa o teu like. Se possível, compartilha com teus amigos e irmãos para que possamos alcançar um maior número de irmãos e ajudar aqueles que estão iniciando no ministério da pregação da palavra de Deus. Sou grato a Ti. Vamos para a nossa aula em nome de Jesus. Acho interessante porque Paulo ele recomenda ao seu filho Timóteo, na fé, que antes de tudo ele ore. E não é diferente na vida do pregador. O pregador ele precisa ser um homem de oração e antes de tudo orar. A nossa introdução de hoje diz assim: ao lermos um texto da Bíblia, temos algumas reações, como compreender facilmente o que está escrito. 2. Compreender, não porém na sua totalidade. 3. E ainda não compreender nada. Então são 3 reações ao lermos um texto na Bíblia Sagrada, uma parte da Bíblia Sagrada. É compreender facilmente o que ali está escrito, compreender, porém, não na sua totalidade, e não entendermos nada do que lemos. Entendemos que o texto é difícil demais para nós. Alguns fogem logo desses textos ao ler e não entender. Alguns deixa de lado e parte para um outro texto, porque esse ficou difícil a compreensão. Olha só, o caminho não é esse.
caminho é sim, caminho é buscar a compreensão através da oração e do estudo da palavra de Deus, conversando com o autor do livro, que é o próprio Deus. Precisamos buscar através da oração a compreensão do texto. Vamos entender isso aqui. Olha só, você toma uma porção da Bíblia para ler, você separa uma porção da Bíblia para ler, e ao ler você acha ela difícil de compreensão. Alguns já fogem desse texto, mas este não é o caminho a trilhar. O caminho que se deve seguir é buscar a Deus em oração, pedindo a Ele a compreensão daquele texto e estudando o texto, usando as ferramentas adequadas que estão ao seu alcance para a compreensão daquele texto difícil e assim poder preparar, elaborar o seu sermão para a utilização na pregação do Evangelho. Então vamos lá. Algumas coisas básicas que já sabemos do texto, em outras aulas aqui desse curso já falamos sobre isto. Sabemos que a ideia já está ali no texto. O que nos falta é a compreensão, é ver o que está ali escrito. Portanto, a ideia, o autor já colocou no texto. O que podemos fazer é estudar, buscar em oração a compreensão para trabalharmos o nosso sermão e aplicá-lo na ministração da palavra de Deus. Observando, grave bem isso aí, observando para não fugir do contexto do texto, tá certo? Com toda a oração, com toda a vigilância, estudando o texto para transmitir aquilo que o autor colocou ali para nós e na hora da pregação aplicá-lo à igreja onde estamos ministrando ou aos nossos ouvintes. Spurgeon disse: o pregador deve se distinguir dos demais por sua vida de oração. Olha que conselho o Charles Spurgeon diz para nós: que você, pregador do Evangelho, mesmo iniciante, você deve se distinguir dos demais irmãos por sua vida de oração. Por que isso? Porque você ministra a palavra de Deus para os demais irmãos da sua congregação, da sua igreja ou aonde você for. Então você precisa ter uma vida de oração continuadamente. A oração revela o quanto dependemos de Deus. Você diz o tanto de sua oração e automaticamente você saberá o quanto você depende de Deus. Perguntaram a um certo homem de Deus se ele orava muito. E ele respondeu para aquela repórter: se eu oro muito, eu não sei. Só sei que não consigo passar 5 minutos sem orar a Deus. Amém? Primeiro tópico da nossa aula: orai sem cessar. Nós encontramos essa recomendação do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, escrevendo aos nossos irmãos tessalonicenses. Paulo diz assim no capítulo 5 da sua primeira carta àquela igreja, no versículo de número 17: orai sem cessar. Isto deve ser uma regra na vida do pregador. Orar sem cessar. A oração é uma obrigação de todo pregador. Quando devemos orar?
Você pode me fazer essa pergunta? Quando devemos orar? Eu vou te dar 3 pontos aqui, 3 momentos em que nós devemos orar com relação à vida de oração do pregador. Primeiro, ore antes de pregar. Vou repetir. Primeiro, ore antes de pregar. E por que eu preciso orar antes de pregar? 3 subtópicos aqui. A. Busque a direção de Deus para pregar. O pregador ele precisa ser dependente da direção de Deus. Nós temos uma epístola na Bíblia Sagrada, eu preciso ler com você, que é a epístola de Judas. Abra sua Bíblia. Epístola de Judas, no versículo de número 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vejam só, a direção que Judas aqui teve era escrever acerca da salvação, mas a direção de Deus para ele escrever era com relação a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não é diferente na vida do pregador. O pregador precisa saber qual a direção de Deus. B. Orar para quê? Para a direção em que vai pregar. Muitas vezes queremos falar de um assunto, mas a direção de Deus é outra. Por isso que o pregador precisa orar antes de pregar, para que no seu preparo da mensagem o Senhor já lhe dê a direção do que pregar, em que pregar. C, para que Deus lhe dê a inspiração para pregar. Orar antes de pregar. Pregador precisa orar antes de pregar, para buscar a direção de Deus para pregar, para a direção de Deus em que pregar e a inspiração de Deus para pregar. Amém? 2. Mantenha a oração enquanto prega. Enquanto você vai estar ministrando a palavra de Deus, mantenha a oração. É falando para os seus ouvintes, mas conversando mentalmente com Deus, em vigilância, orando, para que tudo aquilo que foi preparado possa ser lembrado e entregue aos seus ouvintes. 3 subpontos aqui para nós memorizarmos. Permaneça no altar da oração enquanto usa o altar da pregação. Enquanto você usa o altar da pregação, mantenha-se no altar da oração. B. Ore com cuidado para não perder o foco da pregação. Enquanto você está pregando, fique orando a Deus para você não sair do foco da pregação que você preparou para entregar aos seus ouvintes, à igreja que você está ministrando. Então, foco na mensagem, e o que vai te ajudar é você pregar e orar enquanto está pregando. 3. A oração te faz lembrar do que preparou para pregar. Enquanto você está pregando, você está orando. Você não sai do altar da oração. E este ato, esta tua atitude de estar orando enquanto está pregando, vai fazer você lembrar de todas as suas anotações,
de todos os detalhes da sua pregação. Mas se eu e você nos mantermos no altar da oração, o Espírito Santo nos fará lembrar da mensagem que preparamos, do sermão que preparamos, da pregação que preparamos para entregar naquele momento. Amém? Três, a oração deve continuar depois de pregar. Terminou a pregação, terminou a sua participação ali na pregação durante o culto. Mantenha-se em oração. Por que isso? Agradeça a Deus por ter pregado. Terminou a pregação, ore agradecendo a Deus por ter tido a oportunidade de falar do Evangelho. 2, ore para não ser surpreendido após a pregação. E o que é ser surpreendido após a pregação? Você pode ser surpreendido por dois extremos. Alguém que chegue elogiando a pregação que você fez. Alguém que chegue criticando a pregação que você fez. E você precisa estar em oração para absorver todas as duas. Tanto para receber o elogio, como para ser criticado. E se você estiver mantendo a oração, você vai absorver naturalmente tanto uma como a outra. 3, pedindo a Deus novas oportunidades. Saiba, terminou aquela pregação, terminou ali aquele compromisso, peça a Deus novas oportunidades. Não é errado você orar pedindo oportunidades a Deus, para que Ele abra as portas, para que você continuadamente esteja pregando a palavra de Deus, ser um pregador ativo, para que sempre os convites e as oportunidades para pregar cheguem até você. Então a vida de oração do pregador é fundamental. Precisamos orar antes de pregar, precisamos orar enquanto estamos pregando e precisamos orar depois que pregamos a palavra de Deus. A pregação e oração devem andar juntas, pois uma completa a outra. Se por um lado a oração nos faz compreender o texto, entender a orientação de Deus para o momento e nos prepara para a pregação, que é o lado espiritual do pregador, por outro lado, a pregação é o resultado da oração. Para isto eu quero ler com você, para concluir essa nossa aula de hoje, até coloquei aqui em nosso quadro, duas referências bíblicas para concluirmos essa aula. Até colocamos aqui em nosso quadro, com o nosso esboço da nossa aula, Lucas capítulo 21, versículo 36 e a parte A. Vamos lá? Lucas 21, 36, parte A, diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Olha só, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. A vigilância parte da oração. Então, pregador iniciante, ore antes de pregar, sim. Ore enquanto está pregando, sim. E depois de pregar, continue orando para a glória de Deus. E o outro texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Folheie a sua Bíblia, por favor. 9:27 de 1 Coríntios diz assim: antes,
Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quem diz amém? Deus te abençoe. Saiba, pregador iniciante, que a vida de oração faz parte da vida de pregação. O pregador precisa ser um homem de oração. Deus nos abençoe. Deus continue abençoando você no ministério da pregação e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.